Irmãos, obrigado por me dar essa atenção. É um assunto muito triste que eu quero tratar com vocês, um assunto meio pesado, talvez acrescentando ainda o calor do momento. Vocês vão sofrer, mas espero que possam dar atenção, porque realmente é algo que existe nas igrejas e algo que os futuros líderes e os atuais líderes ainda mais precisam estar cientes. Eu não vou citar estatísticas aqui para convencer vocês que isto é um problema que existe nas igrejas. Até as próprias estatísticas são muito difíceis de medir corretamente. Mas todos vocês devem saber que dentro das igrejas, inclusive as igrejas reformadas, o abuso doméstico é um problema existente. É algo que está acontecendo. E o que podemos dizer é que o problema é sempre maior do que nós vemos. Sempre é maior do que nós vemos. Qualquer igreja que tem 100 pessoas ou mais vai ter problema de abuso doméstico dentro da sua congregação. Isto é realidade. Nesse contexto brasileiro, talvez ainda mais. Por quê? Porque qualquer um abre sua igreja. Estou aqui falando fora do contexto da igreja reformada, mas qualquer um abre sua igreja sem antecedentes criminais, sem ninguém sabe às vezes quem ele é, abre sua igreja e não sabemos qual sua intenção. Às vezes é ganância, às vezes algo pior, às vezes é uma visão grandiosa de si mesmo, um certo narcisismo que muitas vezes leva a uma violência ou abuso. Como igrejas reformadas também, nós corremos certos riscos contra quais temos que batalhar. Por quê? Nas igrejas reformadas nós temos uma forte ênfase na masculinidade. Então nós temos que trabalhar ainda mais para enfatizar o que é masculinidade e o que não é. Muitos homens que se sentem muito machos, identifica a igreja reformada como igreja masculina, forte, e entra pelo motivo errado. Temos uma ênfase na liderança masculina. Mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Isso é o que a Bíblia ensina, então é o que a igreja reformada ensina. Muitos têm uma visão totalmente perversa do que é essa submissão e conseguem passar um tempo camuflado dentro das nossas igrejas sem ser descoberto. Em relação à criação dos nossos filhos, nós, mais uma vez, ensinamos o que a Bíblia diz. A vara é usada para a correção da criança. Nós endossamos o uso bíblico da disciplina física com nossos filhos pequenos. É algo totalmente diferente da violência, do desgastar da sua ira do pai quando está com raiva ou quando está bêbado. É algo totalmente diferente. Mas muitos conseguem entrar camuflado por causa disso. Temos uma forte ênfase na doutrina correta, que muitas vezes é usado, eu já testemunhei isso, usado por homens abusadores para dar um verniz religioso sobre sua vida, um senso de superioridade. Eu sou membro da igreja biblicamente correta, tal, e sua vida é devassa. Mas ele consegue acalmar sua consciência se achando superior. Talvez deve ser mencionado também um movimento crescente mais hoje de homeschooling. Um movimento muito positivo, mas que permite estes homens a se isolar, tirar suas crianças da escola, onde feridas talvez não vão ser vistas, ou linguagem não vai ser ouvida, o que é ouvido no lar, e ainda ajuda a construir esses muros ao redor do seu lar, onde ninguém sabe o que está acontecendo por dentro. Então, muitas coisas bíblicas, positivas, boas, que nós usamos, enfatizamos, ensinamos na igreja reformada, mas que podem ser usadas para um homem abusador promover e proteger seu abuso. Nessa palestra, eu quero focar especialmente em uma visão bíblica do abuso. O que é abuso? Vou focar mais nisso para dar uma orientação aos pastores de como lidar de uma perspectiva bíblica com o problema de abuso.
Depois de dar uma visão bíblica, quero também falar sobre o papel dos presbíteros ou pastores em relação ao abuso, qual é a nossa responsabilidade e quais devem ser nossas prioridades. Também como lidar com o abusador, como medir arrependimento, de que consiste arrependimento, como ajudar a vítima do abuso depois que a coisa já for provada, como agora ajudar essa alma quebrantada, e também como implementar algumas estruturas na igreja. Então é meio ambicioso, mas eu vou tentar ainda me restringir a uma hora. Então queremos que as escrituras sejam a nossa autoridade para entender o abuso. Eu quero ler primeiro Provérbios 24, só 3 versículos. Provérbios 24, versículos versículo 10 a 12. Provérbios 24, 10 a 12. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? A igreja não pode fechar seus olhos ao problema de abuso. Deus pesa os corações. Deus não vai aceitar dos pastores de sua igreja a desculpa, nós não sabíamos. Possa até ser o caso, você não sabia, mas membros da sua igreja sabiam. E é nossa responsabilidade promover tal cultura onde essas informações chegam a nós, são levadas a sério por nós e dentro da nossa capacidade são também tratados biblicamente pela igreja. Quando nós tratamos o abuso, um risco, especialmente lidando com o abusador, também às vezes com a vítima, escolher só certos textos que tratam diretamente com a questão de abuso. Então nós procuramos onde tem um versículo na Bíblia que trata a questão de abuso. Talvez você pense em Ló, dando suas filhas para os homens de Sodoma. Aí você vai usar isso como um exemplo e tentar tratar isso com a vítima. Ou tratar isso com o abusador. Não aconselho isso. Quando nós lidamos com um assunto como este, devemos começar com os grandes princípios bíblicos, os temas bíblicos, e somente a partir disso tratar dos detalhes específicos da situação. Por exemplo, alguns dos temas muito importantes. A imagem de Deus. O que abuso faz para a imagem de Deus na pessoa abusada? É um grande tema bíblico. Você vê como a Bíblia é rica para tratar assuntos bem práticos. A pessoa é criada na imagem de Deus. A pessoa tem capacidades como resultado dessa imagem de Deus e pode usar essas capacidades para o bem, isto é, o amor, edificar o próximo, mas é possível o homem pecador usar as capacidades divinas, entre aspas, os que refletem o caráter de Deus, usar essas capacidades, o seu intelecto, sua sabedoria, para o mal, para destruir a imagem de Deus no outro. Outro grande tema em relação como os princípios bíblicos, o pecado. O pecado, um termo bem genérico, mas o pecado se evidencia na vida de cada um. Então, o homem pecador destrói o seu próximo, distorce a capacidade do abusado, distorce a capacidade dessa pessoa a pensar corretamente, a lidar com o mundo biblicamente. O próprio abusador também tem uma visão distorcida. Se você olha os canos de Dort, os efeitos da queda no homem, ele perde capacidades intelectuais, emocionais, espirituais, etc.
E nós vemos isso tanto no abusador quanto no abusado. Porque o abusador destrói, corrompe a imagem de Deus no abusado. Outro grande tema é amor. Grande tema na Bíblia. O que é amor? A abusada, nessa situação, tem uma visão muito distorcida, corrompida do que é amor. Essa visão que foi pregada a ela durante muito tempo por meio do abuso. Leva uma ideia totalmente errada do que é amor. Outro grande tema bíblico é opressão. Que não é só pecado genérico, geral, mas opressão é quando os poderosos usam seu poder para explorar ou estragar os mais fracos. É um grande tema na Bíblia. Você olha quantos salmos são a oração da pessoa que está sendo aflito, oprimido, orando por libertação dos seus opressores. E, irmãos, nós temos em nossas igrejas pessoas que estão orando essas orações. Então, é um grande tema que você deve entender e trabalhar dentro desses contextos. Também o casamento. Como Deus instituiu, qual foi a proposta de Deus para o casamento, como Cristo redimiu o casamento, como o casamento aponta para Cristo e para a igreja. Um grande tema bíblico que certamente você vai ter que trabalhar com aqueles que, tanto o abusador quanto a abusada. Geralmente, em minha palestra, eu vou usar abusador no masculino e abusada na feminina, porque estatisticamente é a maioria das situações. Mas existem, claramente, casos onde tem abusadora e abusado, certo? Mais um grande tema é a igreja. Quem é a igreja? O que a igreja deve fazer e o que a igreja deve ser para a pessoa que está sendo abusada? A igreja é um refúgio, é uma família, é uma comunidade. Tem vários grandes temas associados com a igreja. Então, olhando esses grandes temas, nós podemos declarar várias coisas sobre o que é abuso biblicamente. Primeiro, abuso é mais do que pecado. É mais do que somente pecado. É um pecado específico que tem como objetivo destruir a imagem de Deus no outro. Destrói a imagem de Deus no outro. Corpo e alma. Destrói a outra pessoa. Abuso é cometido pelos mais fortes contra os mais fracos. É uma forma, biblicamente, de opressão, claramente. A pessoa mais forte usa suas capacidades divinas, suas capacidades que derivem da imagem de Deus, para o mal, para diminuir a personalidade da outra, para subjugar a outra pessoa, para controlar e usar a outra pessoa para adquirir os seus próprios desejos. Dito essa definição, então, podemos dizer o abuso, biblicamente, faz vários grandes estragos. Ele destrói, como nós já falamos, a imagem de Deus na outra pessoa, realmente reduzindo a visibilidade da imagem de Deus na outra pessoa. A imagem de Deus, inclusive, inclui uma capacidade de ver o mundo como realmente é. O abusador tem como intenção, talvez ele nem sabe que é sua intenção, mas tem como intenção destruir a capacidade da pessoa de enxergar o mundo corretamente. Ele quer enlouquecer a pessoa que está sendo abusada, para ela não compreender o que está acontecendo para ela. O abuso também corrompe o coração da pessoa. Você vê, entre os que abusam, estatisticamente, boa parte, se não a maioria, foram abusados. Então você vê como o abuso destrói a imagem, corrompendo o coração da criança ou da mulher, corrompendo seu coração,
para acabar abraçando o mal, se tornando primeiro abusada, depois abusador. Isso tristemente acontece. Isso não desculpa o pecado desse novo abusador, mas é a realidade. Então, o abuso destrói a personalidade, destrói a imagem de Deus na outra pessoa. Pense no que Jesus disse em Lucas 17. Ele diz, inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Veja, o abusador faz tropeçar o pequenino. O pequenino tropeça. Isso é pecado. Esse pequenino será responsabilizado por seu pecado. Se ele crescer e abusar, será responsabilidade por isso também. Mas Cristo, olhando a situação, diz, ai do homem que fez a pequenininha tropeçar, que causou essa sequência de estrago e de dano. Quem iniciou esse processo será mais severamente castigado. Devemos reconhecer também que o abuso destrói a imagem de Deus não somente na vítima, mas no abusador também. Ele vira um monstro. Corrompe a imagem de Deus nele mesmo. Ao longo da prática, que começa sempre mais simples, mais pequeno, menos visível, e ao longo do tempo aumenta em seu dano, em sua severidade, ele perde a capacidade de desejar o bem. Seu mundo cada vez mais gira em torno dele. Vira um monstro. Isso não é exagero. Vira um monstro, um terror na sua casa. Vê como ele caiu tão longe da imagem gloriosa de Deus em qual ele foi criado. Ele tem um forte senso de direito. Eu mereço. Não é mais aquele homem que Deus criou ele para ser. Claro, ainda carrega certos traços da imagem de Deus. Nenhum ser humano perde totalmente a imagem de Deus. Mas nós destruímos, vandalizamos essa imagem por meio do pecado. Então ele tem uma percepção, uma cosmovisão totalmente corrupta. O seu mundo, sua visão do mundo está errada. E isso leva a ações corruptas. Quando tem cosmovisão corrupta, ideias têm consequências. Seu mundo gira em torno dele, ele pensa, eu mereço, e isso se manifesta em suas ações. Quando nós usamos as nossas capacidades para amar, para edificar, nós brilhamos a imagem de Deus. O pai que usa sua autoridade para servir a sua esposa, para servir aos seus filhos, edificar a sua família, a imagem de Deus nele brilha mais. Quando nós usamos essas capacidades para fazer o mal, nós destruímos a imagem de Deus em nós mesmos. Então ele pratica isso de diversas formas. Ele inverte o amor, inverte todo o senso de amor. Ele usa suas capacidades, que é para amar, para trazer o bem, e ensina para a vítima que amor é pancada. E a vítima aprende isso. Não é raro a vítima dizer, não, ele me bateu porque ele me ama. Tem uma visão corrupta do que é amor. E isso não por acidente. O abusador fica inculcando essa ideia na cabeça da pessoa abusada. O abuso, então, usa seus dons na imagem de Deus para dominar, para subjugar. Ele, como o ser humano tem um mandato cultural, ordenar o mundo para o bem, né? Cultivar a terra para o bem. Ele ordena o mundo, cultiva o mundo para servir a si mesmo. Ele cria um mundo no seu lar que serve a si mesmo.
Nós vimos como o abuso é uma forma de opressão. Biblicamente, é isso que nós devemos chamar. Salmo 11, versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Por isso que nós temos que cantar esses salmos imprecatórios. Porque isso faz parte da revelação divina. Às vezes a igreja tem caído no erro de correr logo atrás de perdão, restauração, está tudo bem. E nós devemos lembrar. A alma do Senhor abomina o homem que ama violência. Devemos cantar isso nas igrejas. Devemos reforçar isso em nosso trabalho pastoral, nossas visitas domiciliares. Deus odeia, detesta o homem que usa sua autoridade para servir a si mesmo. Mais um salmo, Salmo 9, versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. É uma mensagem que tem que ser pregado. Você que está sendo oprimido no seu lar, isso deve ser ouvido na pregação. Você que está sofrendo opressão no seu lar, lembre-se, o Senhor é o refúgio para os oprimidos e Ele castiga o homem violento. Podemos tratar esses outros temas também, casamento, ver como o abuso distorce e inverte totalmente a ideia de casamento, que é criado para servir ao bem, que é a amizade mais íntima de todas as amizades, uma reflexão do amor de Deus para a sua igreja, e como abuso inverte tudo isso. Nós também devemos ter uma visão bíblica do que está acontecendo para o abusador e o que ele está fazendo no seu coração. Veja Salmo 36, versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. É que como a Bíblia trata o coração, como expõe o que está acontecendo. Aqui reconhece que transgressão, pecado, lisonjeia. É isso que o homem abusador faz. Ele mente para si mesmo. Ele lisonjeia a si mesmo. Aí ele é um homem bruto. Ele diz, não, é porque eu sou um homem duro. Eu sou um homem exigente para a minha família. Ele lisonjeia a si mesmo. Distorce o mal em um bem. Ele é arbitrário. Ele diz, não, eu sou um homem detalhado. Ele mente para si mesmo. Ele diz que sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Ele esconde o seu pecado e fica consolado, confortável. Atrás das portas fechadas, ninguém vai ver o que acontece. E ele se torna um especialista nisso. É um homem na igreja, um homem com seus amigos cristãos, outro homem totalmente na sua família. Isto faz que fica muito difícil para nós detectarmos o homem abusador. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, mas os pastores têm que reconhecer, todos os membros da igreja devem reconhecer, você não sabe quem é o abusador na sua igreja. Você não sabe. Contem histórias, vou citar alguns livros depois, de pessoas que você nunca imaginava. E até guardas da prisão foram seduzidos a levar esse homem coitadinho para sua casa e teve acesso aos seus filhos, policiais enganados, muitos pastores enganados. Você não conhece o homem. Por quê? Porque ele é mestre em se esconder. O seu alvo é deixar o pecado
não descoberta. As palavras de sua boca são malícia. Isso aí de destruir a imagem de Deus na outra pessoa. Que palavra ele maquina no seu leito? Que palavra eu posso falar que vai estragar, que vai causar dano, que vai causar a pessoa a desistir de si mesmo? É malícia. Não há outra palavra. Então, sua visão de si mesmo é distorcido. Ele é uma pessoa que engana a si mesmo. Mais um texto em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há nem treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O homem que abusa, ele não pode viver essa vida de abuso sem enganar si mesmo. Todo abusador é um auto-enganador, que conta histórias para si mesmo para acalmar a sua consciência e conta histórias para os outros para justificar o seu pecado. Então ele pode até reconhecer falhas em si mesmo, pode até ter momentos em sua vida em que ele detesta si mesmo, odeia a pessoa que ele é, mas não é um arrependimento duradouro, não muda, é um ciclo muitas vezes. Bateu demais, machucou a esposa demais, e de repente é um homem triste, arrependido, passa perdão, passa um tempo, e ele está abusando de novo. É possível que esse arrependimento, essa tristeza, seja até sincera em alguns momentos, mas não dura, não é arrependimento bíblico. Então ele tem uma visão distorcida de si mesmo, tem uma visão distorcida dos outros. Deus nos criou como seres humanos, todos na imagem de Deus, para viver em comunidade, em comunhão e amor. Mas o homem abusador, ele vê o outro como objeto de consumo, objeto para subjugar. É até diferente de outros pecados, vou falar mais também sobre isso depois. Tem pecados, todo pecado é um maltrato um dos outros. Você poderia até dizer todo pecado é abuso. Tem um senso em que isso é correto. Mas há uma diferença. Em pecados entre eu e meus irmãos que acontecem, estamos competindo para os mesmos recursos, o mesmo alvo. Talvez seja popularidade, status, dinheiro, o que for. No abuso, o objeto, o alvo do consumo é a pessoa. Ele toma o seu prazer na subjugação da pessoa. Então, para usar uma analogia da natureza, você poderia ter dois bichos brigando pelo mesmo fruto. A mesma fruta, né? Um esquilo e um pássaro brigando lá para a mesma fruta. Isso é o pecado entre eu e meus irmãos. É pecado, é feio, Deus detesta. Deus odeia avareza, ganância, todos esses pecados. Mas o abuso é um relacionamento predatorial, é a palavra? Predatório, obrigado. Então, ele é um relacionamento onde o outro animal é o alvo para ser consumido. É um conflito entre animais, mas totalmente diferente. Poderia também chamar de um relacionamento parasítico, onde ele está chupando ao lento, que nem sempre abuso é violento, forte. Às vezes é lento
mas chupa a vida, chupa a dignidade da pessoa ao longo do tempo. Crítica constante, palavras brutas constantemente, que ao longo do tempo destrói a imagem de Deus na outra pessoa. Então ele tem uma visão perversa de si mesmo, dos outros e também de Deus. Como diz Salmo 36, não há temor de Deus diante de seus olhos. Às vezes ele pode ser até uma pessoa religiosa, mas Deus é transformado na sua imagem. Deus odeia os pecados que eu odeio, Deus tolera os meus pecados que eu minimizo, que eu não considero tão grande e tão sério, Deus também não considera tão grande e tão sério. E tristemente, ele consegue às vezes convencer o próprio abusado desta visão perversa de Deus. Deus é duro mesmo, Deus é exigente mesmo, igual meu pai. E a pessoa começa abraçando uma visão perversa de Deus. O ponto de tudo isso é, você só pode tratar o abuso corretamente quando você entende diante das perspectivas, no plural, bíblica, do que o abuso é. O risco, o grande risco para as igrejas, nós temos um tema só em nossa mente. Tema de graça e perdão. Graça, perdão e restauração. E não entendemos esses outros temas que são igualmente fortes na palavra de Deus. Então nós vemos uma situação de abuso e nosso alvo é como nós podemos restaurar essa família. Na maioria dos casos de abuso, especialmente se durou muitos anos, vou dizer uma palavra dura, você não consegue. Você não consegue restaurar essa família. Porque o abusador tem que deixar seu auto-engano. E na maioria dos casos ele não faz. E o risco para as igrejas é ao lidar com o abusador, é dizer, olha, ele confessou que foi forte, que foi briguento, que fez erros. Nós não vamos atingir uma confissão maior do que essa, então temos que ser satisfeitos com isso que nós temos. Tratamos como se fosse um negócio. Você não consegue abaixar mais o preço, então está certo. Ele tem a responsabilidade de se arrepender plenamente. O que significa também tirando a cegueira voluntária. Isso depende dele. Como diz, não sei se vocês têm essa expressão em português, você pode levar o cavalo à água, mas não pode fazer o cavalo beber. Você pode mostrar a ele o caminho de arrependimento, mas provavelmente o caminho de minimização, autojustificação, é tão fortemente impresso na sua cabeça que ele não consegue escapar mais. É muito mais consolador para ele fugir, se esconder atrás de suas próprias desculpas, do que realmente enfrentar seu pecado. Eu digo isso também como um alerta sério. Se você não trata o pecado quando é pequeno, quando é tratável ainda, quando o caminho de arrependimento está na sua frente ainda, você endurece o coração. Outro tema bíblico. Você endurece o coração. E pode chegar ao ponto que seu coração é tão duro que não há possibilidade, claro, a parte de uma intervenção soberana de Deus, não há possibilidade da pessoa se arrepender. E os profissionais, os especialistas, conselheiros, psicólogos, policiais, vão dizer, na maioria dos casos, a pessoa não muda. A triste realidade. Então nós temos que tratar o abuso entendendo o que é à luz das Escrituras. Devemos também olhar aqui um pouco aos atos abusivos. O abusador, então, como ele tem uma perspectiva corrompida, ele tem atos corruptos. O seu relacionamento com os outros não é marcado pelo amor, mas marcado pelo mal, pela malícia, como nós vimos em Salmo 36. Então ele usa todas as vantagens de força que ele tem para subjugar. Isso pode tomar muitas formas. Superioridade intelectual. Vai ridicularizando a esposa,
pegando a esposa no argumento e mostrando como ela é tola. Porque ele é o superior intelectualmente. Superioridade social, todo mundo gosta dele. Talvez poucos gostam dela, e ele sabe disso. E aproveita isso. Usa isso contra ela, para marginalizar a mulher ainda mais. Superioridade espiritual. Um homem que conhece as Escrituras, o 5º mandamento, obedece a seus pais, mulheres sejam submissas aos seus maridos, tem todos os argumentos. E é bem visto na igreja como homem de Deus. E usa isso contra a mais fraca, a mais vulnerável. Superioridade financeira, muitos casos no Brasil, você vê isso, especialmente o homem que controla as finanças e usa esse poder contra a sua esposa. Eu conheci um caso lá em Recife recentemente, o homem se irava toda vez que a mulher pediu dinheiro para comprar fraldas. Ficou tão bravo. Mulher, você está gastando meu dinheiro. E então ela tinha medo de pedir dinheiro para comprar fralda. E, consequentemente, faltava fralda na hora que precisava. Mulher desorganizada, por que não compra fralda? Aí usa superioridade intelectual, superioridade financeira para subjugar, para destruir a sua esposa. E superioridade física, né? Pode causar terror, espancando, batendo a esposa, para subjugá-la. Então, aqui nós temos esse reconhecimento mais amplo do que é abuso, e você vê, não se resolve por um caminho tão simples de ele confessou, disse desculpa, aceitou desculpa, está reconciliado, vamos para frente. É algo bem mais profundo, algo que tem a ver com o temor de Deus antes de mais nada. O abuso causa trauma na abusada. Temos que entender isso também. O que é trauma? São as cicatrizes, tanto espirituais quanto corporais, na pessoa. E quando digo corporais, não somente as feridas físicas que você vê, mas fisiológicas, a falta de sono, a hipervigilância, porque ela sempre está alerta, será que meu marido está bem hoje ou está mal hoje? Fica sempre hipervigilante, isso causa estresse, causa ansiedade, falta de sono. Trauma espiritual, uma visão desvalorizada de si mesmo. Eu sou lixo, meu marido disse e é verdade. Eu mereço o que estou recebendo. Isso é trauma. E essa trauma é real. Dificuldade com concentração, com memória, profunda vergonha, dificuldade em controlar as emoções, tudo isso é trauma. Isso é importante para nós entendermos, porque nós, como pastores, presbíteros, não somos médicos. E devemos reconhecer isso. Você não entende trauma. Eu não entendo trauma. Trauma é muito complexo. Então, uma das coisas que eu mais quero enfatizar nessa palestra é não tente caminhar o caminho de pastoreio de um caso de abuso sozinho. Não tente resolver sozinho, você não consegue, eu não consigo resolver sozinho. Você precisa de ajuda policial, você precisa de ajuda psicológica. Eu sei, a psicologia é dominada por visões secularistas, causa dano também, sim, causa dano. Mas também é uma ciência legítima de entender assuntos como o trauma. E você não estudou esse assunto. Utilize as ferramentas que existem. Procure onde tem psicólogos que são cristãos, aqui na minha cidade. Para você usar de referência. Para você dialogar sobre casos, ou talvez enviar uma abusada para aconselhamento com alguém que realmente tem o conhecimento de trauma para poder lidar com ela. Quanto ela, quanto o abusador. Para você não acabar sendo manipulado, é muito fácil você ser manipulado pelo abusador. Acaba sendo enganado, achando, rapaz, coitadinho, sendo acusado de tanta coisa, quando realmente foi tão pouco. Aí você acaba tomando o lado dele.
E só causando mais trauma e levando, como muitas vezes aconteceu, pessoas a abandonar a igreja. Porque não é refúgio para os oprimidos. Vamos para frente, então. Quais nossas responsabilidades no pouco tempo que temos? Eu comecei lendo Provérbios 24, versículo 11. Nós somos responsáveis para livrar a pessoa das mãos do homem violento. Isso é responsabilidade da igreja. Mesmo que nossa tarefa é espiritual. Quando uma situação é colocada diante de você, você como cristão, como pastor, tem que agir com o coração de Deus de livrar a pessoa das mãos do violento. É nosso papel cuidar das ovelhas confiadas a nós, e esse cuidado é total. Um cuidado total. Quero enfatizar para vocês, aqui no país do Brasil, como a maioria dos países, se você ouvir de um caso de abuso sexual, físico, e tem ainda dependentes na casa desse homem, você é obrigado pela lei a denunciar a polícia. É crime não denunciar. Infelizmente, muitas igrejas, e a Igreja Reformada não é imune a isso, muitas igrejas têm pensado, não, vamos ver, eu vou investigar a situação, eu vou ver o que foi, e eles entram logo nas mãos do abusador, que engana, manipula, minimiza, e eles concluem, não foi nada tão grande assim, situação resolvida. Você é obrigado, pela lei, você vai sofrer tempo em prisão, se você não denuncia. Então você como pastor, como presbítero, também como cristão, embora não tenha a mesma exigência da lei, mas você como cristão também é responsável para denunciar. Você escutou algum abuso, alguma criança contou uma coisa, mesmo que você não acredita o que a criança falou, você é obrigado a denunciar. Deixa a polícia resolver. E essa lei nos protege como pastores. Não foi eu que causei o problema. Posso dizer ao abusador, eu só fiz o que a lei me exigiu fazer. Tinha que denunciar, não tinha outra opção. Então isso nos protege, não deixe de fazer isso. Não deixa também de consultar outros pastores experientes e não deixe de consultar psicólogos ou conselheiros capazes. Não deixe de fazer isso. Não ande sozinho. Nem com seu conselho, pastor e seus presbíteros. Não ande sozinho. Aproveita uma plenitude de aconselhamento. Porque você provavelmente, certamente vai cometer erros. Possivelmente erros muito grandes. Então se ajude. Não seja orgulhoso pensando, eu consigo resolver. Reconheça também que você se coloca em risco. O pastor, às vezes, tem que atacar os lobos. E ao atacar os lobos, você se coloca em risco. Você pode ser o alvo de ameaças. Ameaças jurídicas, ameaças físicas. Isso é realidade. Você que foi chamado a ser pastor, tem que estar disposto, como Cristo, a dar sua vida pelas ovelhas. Se colocar em risco. Nós, às vezes, sofremos de uma disposição de acreditar o melhor das pessoas. Uma disposição boa. Você quer acreditar o melhor de todas as pessoas na sua congregação. Porém, nestes casos, isso pode o decepcionar, pode o enganar. Você escutou uma denúncia, escutou com todo respeito, mas na sua mente você pensa, ele não é capaz de fazer tudo isso que ela está dizendo. Eu o conheço, é um homem tão gentil, gente boa, não faria tal coisa. E você quer acreditar o melhor, então você visita a pessoa e ele confirma esse pensamento que você tem. Sim, eu tive falhas, tive erros, mas não fora tanto assim. Só foi isso, aquilo, outro. Aí você, agora eu entendi, só foi isso mesmo. Você quer acreditar o melhor da pessoa e você se engana. Você fica enganado.
Então é nossa responsabilidade proteger os vulneráveis. Tratando nossas prioridades, a nossa primeira prioridade, quando houve uma denúncia, é a segurança física da pessoa. Se é um caso de abuso físico, e o homem sabe que está sendo denunciado, a mulher ou a criança não pode voltar para casa. De modo algum. Então você tem que se responsabilizar junto com a polícia pela segurança física da pessoa. Onde é que vai dormir? Onde é que vai cuidar durante os próximos meses? Mas isso faz parte da obra pastoral, libertando os oprimidos. O cuidado espiritual da vítima. Isso, no caso, depois que você já confirmou os fatos e agora você tem uma ovelha totalmente quebrantada na sua frente, com todos os efeitos do abuso, a trauma e tudo mais. E agora, em geral, os conselheiros dizem: haja rapidamente com a vítima, bem lentamente com o abusador. Ela precisa de ajuda, vem, ajude, fique disposto, fique pronto. Se uma visita toda semana, então que seja uma visita toda semana. Fique disponível. Com o abusador, anda lento. Você quer ver ao longo do tempo se ele muda. Pode ser que ele fica bem insistente: pastor, eu quero uma visita. Minha experiência, teve um homem assim, abusou fisicamente de seus filhos, sexualmente de suas filhas. As filhas e os filhos não queriam muitas visitas. Desconfiaram da igreja. O homem queria. E o conselho teve que dizer: você tem uma visita por mês. Não vai passar isso. Então, se você não faz seu trabalho que a gente deu para você fazer neste mês, então até daqui um mês. Lentamente com o abusador. Uma estratégia muitas vezes usada por abusadores é cansar o conselho. O conselho fica exausto, desgastado de tratar o caso e diz: tá bom, deixa o homem ser restaurado, porque já fizemos 12 visitas nesse ano e ele não está progredindo, então vamos lá, vamos para frente. É uma estratégia para cansar vocês. Então anda lentamente. E a disciplina tem que se mover em uma direção ou outra. Não pode ficar parada. Então ele está debaixo de disciplina, como deve ser. Na hora que você sabe que ele está realmente culpado, está debaixo de disciplina. Agora, se ele não coopera nem piora, onde fica? Deveria continuar nos passos de disciplina até excomunhão. Senão você vai ficar nesse limbo eternamente. Ele tem que ou arrepender e você vê sinais bem claros de progresso, ou o processo de disciplina continuar a ter sua excomunhão. Então, primeira prioridade, segurança física. Segundo, cuidado espiritual da vítima. Terceiro, cuidado espiritual do abusador, que leva muito tempo, haja lento e utilize bastante ajuda. Bom, então vamos deixar essas 3 prioridades. Fique isso fixo na mente. Segurança, abusada, depois abusador. Deixa eu ver o meu tempo. Tenho 5 minutos, né? Então, vamos falar sobre as políticas as estruturas, algumas estruturas que cada igreja deve ter. É sábia cada igreja ter algum tipo de política já estabelecida dentro de sua igreja para tanto prevenção de abuso sexual, quanto como lidar com denúncias. Isso é muito importante, por quê? Porque você já pensou objetivamente de antemão, antes de conhecer nenhuma figura envolvida, você já detalhou um processo de o que seguirá quando acontece uma denúncia. Porque fica muito mais difícil seguir esses passos quando você já conhece a pessoa. E talvez tenha até uma certa preferência pela pessoa acusada. Aí dentro do conselho não tem nada estabelecido do que fazer, então dentro da reunião do conselho fica uma confusão e às vezes mais decisões. Decisões prejudiciais. Então fixe como conselho uma certa política de como proceder quando tem
um caso, uma denúncia de abuso. Algumas coisas que você deveria pensar. A polícia vai ser informada. Tem que ficar dentro da política da sua igreja. A polícia vai ser informada. Talvez algum outro pastor experiente vai ser informado e envolvido no processo, logo no início. O que acontece com a mesa do Senhor? Algo que deve pensar de antemão. Geralmente é aconselhado que o homem acusado, claro, nada foi provado ainda, isso está como reagir na hora da denúncia. Geralmente é aconselhado que o homem acusado seja solicitado a se retirar, por enquanto. O argumento é que tem uma ruptura na comunhão. De uma forma ou outra, tem uma ruptura na comunhão. Então, ele deve ser solicitado a se retirar. Se ele não quer, pode ser ordenado a participar, por enquanto, numa outra igreja vizinha. Claro, nada foi provado ainda. Não queremos causar uma injustiça. Ele não está sob disciplina ainda. Foi apenas acusação. Mas causaria mais trauma ainda, dizendo para a vítima, não, ele vai sentar aqui na mesa até que todos os fatos são estabelecidos e você vai ter que aguentar isso. Na realidade, uma pequena minoria dos casos, menos de 10%, que a pessoa denunciando está mentindo. Como falei no início, difícil medir essas estatísticas, possa ser até menos. Mas é uma minoria dos casos. Então você não vai pressupor que ele seja culpado, mas você vai tomar medidas responsáveis para não causar mais trauma. Na hora que ele confessa seu pecado, até que seja em parte, ele está de disciplina agora. Não é mais solicitação de se retirar, é disciplina. Porque ele está em pecado. E esse pecado, seja crime, se for crime, vai virar público. Então tem que ter uma suspensão da mesa até para o testemunho público da igreja. São algumas das coisas que devem fazer parte. Tem também políticas de prevenção. Os pastores não deveriam ficar sozinhos com crianças, em circunstância alguma, em um lugar privado. Né? Não deveria acontecer. Se o pastor vai encontrar com uma mulher da igreja, deve ser em um lugar público, talvez cafeteria, coisa assim. Então é bom definir essas coisas de antemão, para você também ter uma ferramenta na sua mão objetiva de como proceder. Essas políticas têm suas limitações. A presença de uma política não garante que a igreja vai seguir a política na hora. Às vezes, preferência por pessoas faz que a igreja ignora uma ideia de que, não, nós já entendemos o que está acontecendo, então nesse caso não precisamos seguir nossa política. Faz que a igreja comete erros. Então, não garante que os bons conselhos da sua própria política vão ser seguidas, mas ajuda para ter uma orientação bem objetiva. Vou deixar com isso. Obrigado, irmãos.